Oi, pessoal, mais um Guilherme Ferreira Entrevista no Ar, e hoje eu vou conversar com a advogada Paula Tevené. Paula é especialista em direito público. Hoje ela veio esclarecer os direitos que nós temos durante a pandemia do coronavírus. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui de novo. Pois é, quase sócia do canal. Muito obrigada por aceitar o convite novamente. Eu que agradeço. Ô, Paula, a pandemia ela tem causado um transtorno muito grande. As pessoas têm ficado em casa, guardando quarentena. Poucas pessoas têm ido trabalhar, mesmo aquelas pessoas que precisam trabalhar. E a pandemia mexeu com o mundo inteiro. E isso traz para a gente direitos e deveres, obviamente, em algumas questões jurídicas. Eu quero começar com você em relação à MP 936. A medida provisória 936, que trouxe alguns direitos aos trabalhadores. Você acredita que essa lei, que essa medida provisória, ela foi justa com os trabalhadores, Paula? Então, essa medida provisória, para quem não viu, né, ela previu dois aspectos assim muito importantes, que foi a questão da redução da jornada e do salário proporcionalmente e a suspensão temporária do contrato. Através, né, de um novo contrato que o empregador faria com o seu empregado, enviando para o Ministério da Economia, e a partir daí a União ia custear um benefício adicional para esse trabalhador. Essa medida provisória, ela tem gerado muitas discussões, inclusive a gente tem uma ADI no STF que contesta algumas medidas. Eu acho, na minha opinião, que o principal ponto não é nem muito o que ela prevê, é a questão da fiscalização, né? Como que vai ser feita essa fiscalização por parte do Estado? Porque a gente tem que entender que muitos trabalhadores, acredito até que a maioria dos trabalhadores, às vezes não tem um estudo, não tem um conhecimento mínimo para saber se aquele contrato que ele vai assinar vai ser realmente benéfico para ele ou então vai ser prejudicial. Então, eu acho que a principal questão aí que eu vejo é dessa questão da fiscalização. Inclusive, o STF tinha decidido sobre a questão do sindicato fazer essa análise em até 10 dias da assinatura do contrato. Então, já é uma forma aí da gente ter alguém de fora analisando. Então, eu acho que esse é o principal ponto que eu vejo, né? Realmente chegar ali no caso concreto e perceber se o trabalhador não vai sair prejudicado. Paula, vamos falar agora em relação a viagens, a reserva em hotéis. Com o coronavírus, viagens canceladas, viagens aéreas, viagens rodoviárias canceladas, as pessoas tiveram que fazer uma reprogramação do que havia planejado. Quais são os procedimentos para assinar um contrato? E se essa viagem, se essa viagem foi feita através de agências e se essa viagem foi paga com cartão de crédito, quais são os procedimentos que as pessoas devem fazer? Em relação a passagens aéreas, a gente teve um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, assinado entre o Ministério Público Federal e a Associação de Companhias Aéreas e também o Sistema, né, Nacional do Consumidor, o Senacom, que fala que o consumidor vai poder remarcar a sua viagem sem custo, né, assim, em regra, das viagens que foram compradas do dia 1º de março até o dia 30 de junho. Então, ela vai ter aí um prazo de até 12 meses para poder remarcar essa viagem, lembrando
que se foi uma passagem comprada em baixa temporada, ela vai ter que comprar essa passagem na mesma época. Se for em alta temporada, aí pode ser que ela sofra algum tipo de alteração de tarifa. Então, assim, tem esse TAC, quem quiser dar uma pesquisada, acho que vale a pena. Em relação à questão de hotéis, a gente teve também uma medida provisória, foi a medida provisória 948, que prevê a questão dos cancelamentos de eventos e em relação a empresas, em relação ao turismo, né? Então, aqui a medida provisória, ela previu algumas formas de resolver essa questão. Então, a gente tem a remarcação, o consumidor, ele pode, então, se ele fez uma diária dentro desse período de pandemia, ele pode pegar e remarcar mais para uma data futura, lembrando também dessas questões, se foi alta temporada, baixa temporada. Outra forma também de resolver é a questão do crédito ou abatimento. Então, o fornecedor, ele vai oferecer para o consumidor um abatimento numa próxima compra, numa próxima vez que ele for requerer um serviço dele, e também a questão do acordo, né, entre as partes, que vai ser, acho que, a forma mais que os consumidores vão utilizar aí durante esse período de pandemia, né, que é entrar em contato com a empresa, explicar que já tinha sido pago para poder ter a melhor forma aí de resolução, então através de uma data no futuro, ou então um reembolso que também é previsto, que é uma forma também de você de resolver essa questão, lembrando até um reembolso com a correção monetária, dependendo de quando foi feita essa compra. Vale o bom senso da empresa contratada. Com certeza. Esse período assim, de pandemia, essas relações contratuais, elas, para a gente resolver isso, a gente vai ter que ser em cima do bom senso, da boa-fé, da razoabilidade, né? Eu acho que ambas as partes têm que ter esses princípios muito firmes aí na hora de poder resolver essa questão, né? Esse procedimento, Paula, em relação às viagens, é um procedimento que também vale para as festas de aniversário, as festas de casamento que já estavam marcadas e tiveram que ser canceladas por causa da pandemia. É o mesmo processo? Então, esse TAC das passagens está restrito a passagens aéreas, né? A gente teve essa medida provisória que eu citei anteriormente, foi a 948, que fala sobre shows, cancelamento de shows. Então, para alguém que comprou um ingresso, né, ele também tem todas essas formas que eu passei, tem como resolver através dessas formas, remarcação, crédito, acordo, ou se nenhuma couber, a questão do reembolso. Em relação a festas, como são contratos muito específicos, eu acho que, dependendo do caso, cada um vai ter que realmente agir de uma forma diferente, né? Vai ter que buscar aí uma resolução diferente, porque vai ter festas enormes, festas pequenas, então tudo isso aí afeta muito. É muito aquilo que eu tinha falado, a questão de entrar em contato com a empresa e buscar, em cima de um bom senso, né, a melhor forma para resolver esse cancelamento, né? E se não houver o bom senso, Paula, o que se faz? Que é uma possibilidade que pode acontecer. Claro, nesse caso, a única forma é buscar a justiça, não tem como, né? Então, realmente, é você entrar com um processo judicial, procure um advogado, explique a sua situação, junte todos os contratos, notas fiscais de tudo que tenha sido pago e entre na justiça para você poder buscar aí a sua justiça, a sua resolução do problema. É um período que as pessoas precisam ter uma solidariedade e procurar não tirar vantagem da situação tão grave que o mundo passa, não é, Paula? Com certeza, porque isso vai acontecer muito, né? Exatamente. Vamos torcer para que haja um entendimento através do diálogo entre empresas e contratantes. Paula, vamos falar de academia, de escolas de idioma, de cursos em geral. Eu posso cancelar ou pedir a suspensão da cobrança de mensalidades?
Então, em relação às academias, com certeza, né? Eu acho que você pode entrar em contato com a academia, conversar, porque vai depender também do contrato que você fez, né? Tem gente que faz contrato anual, ou então é realmente através de mensalidades. Eu acho que tem que entrar em contato e pedir aí, ver qual que vai ser a melhor forma de você resolver essa questão. Eu acho que não é muito isso, dependendo do contrato, vai ter que ser muito entre as duas partes, né? Se a academia não tiver da sua própria vontade, não tiver proposto um acordo, cabe ao consumidor entrar em contato e ver isso aí. Olha, durante esse período a academia não abriu, então eu vou querer meu dinheiro de volta, ou vou querer um abatimento, já que eu, sei lá, paguei o ano inteiro. Aí cada um vai ter que ver qual que vai ser a melhor questão. Qual foi o outro ponto? Que agora eu da pergunta. Aí eu já vou emendar tudo de uma vez só. A questão das universidades particulares, escolas privadas, e aí eu emendo também cursos de inglês, cursos de pintura, aulas de dança, como que funciona? A questão das escolas, a gente tem um projeto de lei, que agora está um projeto de lei federal, que agora está na Câmara, para ter aprovação, que prevê uma redução a partir de 30% das mensalidades para as escolas. E aqui em Juiz de Fora, a gente tem também um projeto de lei nesse sentido, que agora foi para aprovação do prefeito, que é uma redução a partir de 30% para as escolas particulares de educação básica e ensino fundamental. Então, a gente tem que acompanhar aí para ver se o prefeito vai sancionar, se vai vetar, o que ele vai vetar, tem que dar uma pesquisada na questão desse texto, como é que vai ficar. Em relação a faculdades, a cursos, eu acho que também vai ter que ter essa questão da conversa entre as partes, porque, por enquanto, a gente não tem nenhum tipo de medida provisória ou lei que preveja essa questão em relação às faculdades particulares. Então, assim, tem algumas faculdades que eu vejo que estão fornecendo conteúdo através de forma remota, né, com aulas online, divulgando aí informativos também pela internet. Então, assim, tentando que o aluno não sofra tanto, né, sem aulas. Mas aí eu acho que o consumidor realmente ele vai ter que buscar, conversar com essa faculdade, dependendo se a faculdade às vezes não está fornecendo nenhum tipo de conteúdo para que possa ter esse abatimento, com certeza, na mensalidade, já que ele não está tendo nem aula presencial, às vezes, e nem uma aula online, não está tendo nenhum tipo de informação nova da faculdade. Então, eu acho muito interessante o consumidor buscar isso sim. Na faculdade, quando é um cursinho também, às vezes qualquer tipo de curso, como você citou, um curso de inglês, de pintura, que seja, tem que ter essa conversa, vai atrás desse fornecedor, dessa empresa, e explica desde qual período aí que você está sem aula, né, sem nenhum tipo de atividade, e que então você não tem que pagar essa mensalidade integral, com certeza. Paula, agora vamos falar de preços abusivos. Álcool em gel, máscara, hoje em dia eles se tornaram objeto de luxo. Produtos de luxo, que são produtos essenciais que ajudam a prevenção do coronavírus, mas que tem preços exorbitantes. Você sai para procurar, você acha, mas são preços que às vezes estão com o dobro do que era antes da pandemia. Como se procede em casos assim? Então, a gente tem claro que o fornecedor ele é livre para estipular o preço dos seus produtos. Mas em um cenário como esse que você está falando, a gente está diante de uma prática abusiva, né? O fornecedor ele não pode aumentar de forma drástica preços de produtos, né? Às vezes de uma semana para outra ter um aumento aí, exorbitante de preços. O consumidor que observar essa questão, ele tem que procurar o PROCON, procure o PROCON do seu município, do seu estado, para fazer uma reclamação.
tente comparar com, às vezes, notas que você tenha de semanas anteriores daquele mesmo produto. Compare com empresas concorrentes, como é que está esse produto no mercado, né? E leve para o PROCON. O PROCON aí ele vai, com certeza, vai multar esse estabelecimento, porque isso é uma prática abusiva que está lá no Código de Defesa do Consumidor. Isso não pode acontecer. Paula, ainda dentro desse assunto, o estabelecimento ele pode limitar a quantidade de produtos que você vai levar? Por exemplo, eu quero levar 2 vidros de álcool em gel. Aí o estabelecimento, de repente, barra. Não, é permitido apenas um cliente. Por que eu te pergunto isso? Vivemos numa situação de pandemia em que as pessoas procuram por esses produtos, até numa forma, eu vejo dessa maneira, de ter um equilíbrio, de todo mundo poder ter o acesso. Mas dentro do direito, é legal o estabelecimento fazer o limite de produto, nesse caso de pandemia? Então, como você falou, é uma questão assim, muito nova, né? Muito atípica. Caso esse estabelecimento faça, às vezes ele está fazendo essa restrição até em virtude da questão do fornecimento, às vezes ele não tem produto para todo mundo. Então, nesse caso, eu acho que uma restrição aí, ela não está sendo totalmente desarrazoada, né? Eu acho que, dependendo da situação, a gente tem como entender esse tipo de restrição. Claro que muitas pessoas vão vir na defesa de que o consumidor ele tem a liberdade de comprar a quantidade que ele queira, né? A gente está aí livre, esse comércio é livre para você comprar o que você quiser e a quantidade que você quiser. Mas, diante de uma situação como essa, né, de uma pandemia, onde você tem, às vezes, escassez de certos produtos, acredito que impor restrições aí também é uma questão de bom senso, né, dependendo. Eu acho que o bom senso vai ficar sendo repetido nessa entrevista várias vezes, porque um caso como esse exige isso, né, eu acho que não tem outra saída. O bom senso ele tem que partir tanto do consumidor quanto do fornecedor. E eu ainda coloco a empatia pelo próximo, se colocar no lugar do outro, que são tempos difíceis, todo mundo no mesmo barco. Com certeza. Paula, me fala uma coisa, plano de saúde, vou fazer 2 perguntas e você já emenda as respostas, por favor. O plano de saúde, por conta do coronavírus, ele pode ficar mais caro? E outra coisa, o plano pode impor dificuldades para fazer o exame que detecta o Covid-19? Então, a gente teve uma resolução da ANS, né, que é a Agência Reguladora da Área de Saúde no Brasil. É uma resolução que foi lá publicada em março, que incluiu o exame do vírus, né, do coronavírus, no rol obrigatório de cobertura dos planos de saúde. Então, a partir dessa resolução, o plano de saúde ele é obrigado a fornecer esse exame. Claro que dentro das orientações que o Ministério da Saúde passou aí, ou seja, para pessoas com suspeita, né, ou no caso de uma probabilidade muito grande, né? Então, não é para qualquer pessoa também. Tem que ter um atestado médico justificando esse pedido. Mas o plano de saúde, ele é obrigado a realizar esse exame. Em relação a essa questão de dificultar, não, ele não pode dificultar. A partir do momento que o consumidor solicita, o plano de saúde ele vai ter um prazo de 3 dias para fornecer esse exame. Caso isso não aconteça, o consumidor ele pode procurar a ANS através de telefone ou pela internet, porque aí a ANS vai aplicar uma multa no plano de saúde. Paula, eu quero muito agradecer a sua gentileza, mais uma vez, de falar com o meu canal, de parar as suas atividades para falar comigo. Meu sempre agradecimento muito especial para você. Eu que agradeço o convite, sempre que precisar, estou aí.
Eu queria só mandar uma mensagem para todo mundo. Eu sei que é um momento muito difícil, muito delicado do ponto de vista, claro, da saúde, mas também muito da economia, né? A gente está vivendo uma questão de quarentena, que a gente chega no centro da cidade, está tudo fechado. Então, mandar muita força aí para todo mundo, ter um pensamento positivo, que isso vai passar, né? E para o consumidor que viu essa entrevista, qualquer dúvida que você tiver em relação a contrato, qualquer empecilho que você esteja sofrendo, e qualquer dificuldade, procure um advogado, procure uma consultoria para você poder saber os seus direitos e poder resolver essa questão da melhor forma possível, né? Vamos tentar evitar ao máximo, às vezes, uma judicialização, tentar resolver através de acordos. Eu acho que isso aí é muito importante. Maravilha, Paula, muito obrigado. E a você que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou da entrevista, por favor, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Nós vamos nos ver, se Deus quiser, na próxima entrevista. Até lá!